Em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. Seja muito bem-vindo ao último episódio do Lado Assustador de Harry Potter, quadro do canal onde pegamos obras de gêneros diversos como fantasia e aventura e extraímos dela tudo aquilo em sua essência que possa ser identificado como terror, seja alguma passagem breve que flerte com suspense, até elementos gráficos que deem pra obra um aspecto realmente aterrorizante. Na semana retrasada soltamos a parte 1, onde eu começo falando de Harry Potter 1 e 2, mais os jogos de PS1, quando a saga ainda se concentrava no público infantil. E na passada mergulhamos de vez no universo da J.K. Rowling falando do 3, 4 e 5. E hoje encerraremos nossa tour pelo mundo bruxo, nos aprofundando nos dois títulos finais da franquia, O Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte. Este que no caso foi dividido em 2 filmes, então teremos aí 3 filmes para analisar e 2 livros para usar de apoio nas entrelinhas, como eu fiz até então. Já se inscreve, deixa o like aí e bora caçar umas Horcrux. Outra vez, vou exigir-te mais de você. Harry Potter and the Half-Blood Prince. Fala sério, né? Seria muito melhor se eles tivessem traduzido o título normal, Harry Potter e o Príncipe Mestiço. Não sei porque alguém da equipe de marketing resolveu meter um enigma do príncipe. Que enigma que tem envolvendo o príncipe? Nada a ver, mano. Bom, temos aqui o filme que vai deixar tudo embicado pra reta final da história. O passado do Voldemort vai se revelando. Em tese, era pra ser o filme mais adulto de todos até aqui, mas há controvérsia sobre isso. Eu vou deixar pra falar mal mais pra frente. Vamos primeiro nos concentrar na cronologia. Sirius Black está morto. Voldemort cada vez mais vai reunindo seus seguidores, e Harry se encontra prestes a retornar a Hogwarts para o 6º ano letivo quando Dumbledore aparece igual uma alma penada no metrô atrás dele. Preciso que você vá comigo ali visitar um amigo, o professor Horácio, que vai ser importante aqui, aí deixa ele nos Weasley, pega o trem pra Hogwarts, leva uma bica merecida do Malfoy, e enfim, escola. Dumbledore faz o seu discurso, todo mundo fica com o cu na mão. A sensação que domina esse filme inteiro é que tá tudo a um triz de desmoronar, tá todo mundo meio impotente. Claro que isso reflete na fotografia do filme, que agora abraça o tom mais sombrio, até meio pasteurizado, as cores estão mais desbotadas, que cria uma sensação de embaçamento na imagem, que pra mim remete a sono, uma anestesia que tá rolando por ali. Ninguém sabe muito o que fazer, então resolvem levar a vida normal, como se o ser das trevas mais poderoso de todos os tempos não tivesse prestes a matar todo mundo. Acho interessante essa fala do Dumbledore de que quando as forças do mal tentam invadir a escola por si mesmas e falham, a maior arma que eles têm são os alunos, os jovens. Quer dizer, se o seu método já não cola mais, seu discurso, seu modo de pensar não pode mais ser bradado porque não é mais aceitável, o que você faz? Você pega uma molecada mais nova, vulnerável, desocupada, infecta eles pra repassar sua maldição, delegando mal pras próximas gerações. Por isso que, dependendo do contexto, você vê criança atacando pedra, pegando em arma. Por isso que o que mais tem aqui na internet é moleque de 13 anos reacionário. Lembram quando eu falei que Prisioneiro de Azkaban era um suspense policial? Pra mim, Enigma do Príncipe já é sobre o medo e a tensão do terrorismo. A sorte é que o infiltrado em questão é o Draco Malfoy, que é um banana que não quer de verdade fazer aquilo por ideologia, só tá cumprindo um papel dele ali por ser filho de um comensal, mas ainda assim as armadilhas que ele planta pela escola pra tentar matar o Dumbledore rendem momentos extremamente tensos. Como aqui, onde o trio tá saindo com a Hermione bêbada, diga-se de passagem, do Três Vassouras, e aí do nada vira Exorcismo de Emily Rose a parada. A Katia Bell entra num transe maligno, e a amiga gritando, o corpo começa a se debater, mas que puta susto. O Hagrid surge do mais absoluto nada pra acudir a menina. No livro é mais detalhado, o Harry sai correndo, encontra ele no bar todo feliz. Harry, comprei não sei o que. Aí ele, Hagrid, tem uma menina espumando, corre caralho. Aqui já fica tipo o anjo da guarda, lugar certo na hora certa. Depois tem o envenenamento do hidromel que o Rony toma e por pouco não morre também. Esse filme é foda porque reveza entre momentos extremamente inocentes e fofos, tipo namorinho de escola, piadocas, e aí do nada toma exorcismo. Toma moleque envenenado, espumando pela boca. É um contraste absurdo, parece que eu tô repetindo o discurso que eu fiz na Ordem da Fênix, mas aqui é mais extremo de uma maneira que acaba sendo incoerente. No Ordem, os momentos de calmaria e descontração não eram tão bobos, infantis como é nesse. Assim como as partes mais sinistras também não chegavam em carga total. Aqui, ou é o Rony perdendo o bebê, não sei o que, ou é morte, homicídio, atentado. Assassinato. E precisamos falar sobre o Draco, né? Beleza que tu meio que entende, ou não, o lado dele, mas querendo ou não, o desgraçado passa o filme todo tentando matar o diretor da escola, com quem ele convive desde criança,
seja envenenando o velho ou quebrando os ossos dele. No final ainda aponta um revólver pra ele chorando. Mas é bacana de ver finalmente umas nuances nele, que até então era só o playboy chato recalcado. Aqui ele chora, grita, leva um tiro de escopeta do Harry no banheiro. Essa cena é foda também, tem aquela essência de desgrama que acontece na escola decorrente de bullying, convivência tóxica. Finalmente veremos aqui mais sobre a origem do Voldemort. Não tanto quanto poderíamos, né? Ah não, deixa eu descarregar o meu ódio por esse filme pra eu ficar mais leve, depois a gente segue. Porra, mano, eu até perco a conta de tanta vergonha alheia. Você pega os personagens do Prisioneiro de Azkaban com 13 anos, eles parecem estar infinitamente mais maduros do que aqui, com 16. O mundo desmoronando ao redor e eles de palhaçada, o Rony com a namorada insuportável, a Hermione enchendo o saco. Ah, mas essas instruções não constam no livro oficial. A Gina, pelo amor de Deus, aquela cena, toda a entrada na verdade... Não sabia que o Harry estava aqui. Que Harry? Harry Potter, é claro. Harry Potter, é claro. Parece que, sei lá, mano, forçado, mal escrito. O próprio Harry, puta que pariu. Ela só quer ficar com você porque acha que você é o eleito. Mas eu sou o eleito. Primeiro, porra de eleito. Segundo, você é o Messias? Beleza. Mas uma hora dessas, todo mundo morreu por tua causa. E tu querendo usar isso pra pegar mulher. Ok. E outras bobeirinhas, os caras pensando em quadribol, a Hermione trapaceando pro Rony ganhar, inclusive, né, logo ela, cheia de história. Cena do cadarço eu não vou nem comentar, a própria cena de abertura lá do Snape fazendo juramento pra mãe do Draco, eu acho, aquém do que poderia. Não vi muito sentido em já revelar que o Snape supostamente é um traidor ali, perde um pouco do impacto final. Enfim, e tudo isso pra você tirar partes cruciais dos livros que falam sobre o Voldemort criança e adole, o processo de transformação dele, várias brisas, pra gente ficar vendo o Won-Won e o eleito delas. A tomar no... Mas não se preocupem porque agora eu vou contar tudo que o filme negou a vocês. Antes de seguir, um breve resumo sobre a história do Lord Voldemort. Tom Riddle nasceu em 31 de dezembro de 1926 numa pequena vila na Inglaterra. Sua mãe era uma bruxa de uma família puro sangue, os Gaunt. Na verdade, são um ramo distante e desconhecido da linhagem de Salazar Sonserina, um dos fundadores de Hogwarts. E nesse momento estavam falidos, vivendo na miséria, sem escolarização, com transtornos mentais e físicos devido a séculos de incesto praticado pelos seus ancestrais. E mesmo assim, eles batiam no peito pra falar somos os Gaunt, descendentes de Salazar Sonserina. A Merope, sim, a filha, desamparada após a prisão do seu pai e do seu irmão por uso ilícito de magia, se apaixona doentiamente por um trouxa chamado Tom Riddle, a quem enfeitiça com uma poção do amor, forçando um relacionamento do qual engravidaria. Depois de um tempo, especula-se que a Merope interrompeu o uso das poções do amor na esperança de que o Tom realmente tivesse se apaixonado por ela, ou pelo menos pensaria no bem do seu filho, mas, pra tristeza dela, a primeira coisa que o cara faz quando recupera o livre-arbítrio é meter o pé pra nunca mais voltar. Vocês viram que eu quase dei uma risada, né? Foi mal. A Merope, abandonada de vez pela família por ter sido, enfim, casada com um trouxa, casada não, né? Se ajuntado com um trouxa, rasteja até a porta de um orfanato e dá à luz ao pequeno Tom Riddle, ali mesmo, morrendo em seguida. O moleque cresce então no orfanato trouxa sem saber que era um bruxo, cada vez mais sinistro, até ser visitado pelo Dumbledore que explica que ele era um bruxo, isso e aquilo. O Tom tinha um grande medo da morte, considerando ela uma fraqueza, concluindo que a sua mãe não deveria ser uma bruxa, pois se fosse, teria evitado a própria morte. Ele especula que o seu pai que devia ser o bruxo, pergunta até pro Dumbledore se o pai dele havia estudado em Hogwarts também, mas o alvo não faz a menor ideia. Depois de muita repreensão do Dumbledore, o Tom começou a ser mais reservado e adotou uma personalidade mais educada, e como ele tinha uma boa aparência e era persuasivo, convenceu a maioria de que aquele era o verdadeiro Tom. Claro que o Dumbledore não caía nessa, o que fez com que o Tom viesse a temer e desprezar ele. Enfim, eu vou adiantar um pouco, resumindo, que ele começou a formar os primeiros comensais da morte com seus amigos da Sonserina, e sem encontrar nada sobre o seu pai, acabou aceitando que ele era trouxa e a sua mãe que era a bruxa. É aí que ele se dá o apelido de Lord Voldemort para evitar a lembrança do seu pai trouxa imundo. No 5º ano, ele descobre a Câmara Secreta, sua herança, doma o basilisco, sai ferindo nascidos trouxas pela escola, mata a Murta que geme, enfim. Pula pra quando o Tom tem 17 anos e vai até o vilarejo onde a mãe morava. Lá, ele encontra o seu tio que conta pra ele onde seu pai morava.
Ele dá um sacode no tio, pega a varinha dele, vai até a casa dos Riddle, mete a Avada Kedavra no próprio pai, assim como no seu avô e sua avó paternos. Daí ele volta pra casa do tio materno, consegue mexer na memória dele, incriminar ele, que passa o resto da vida em Azkaban. O Tom começa então sua busca pela imortalidade, consegue compartimentar sua alma no diário e no anel, as primeiras Horcrux, mas ele queria fazer isso 7 vezes, que era o número mágico mais poderoso. Corta pra 10 anos depois, muitos assassinatos encobertos, muita sujeira e artes das trevas, o Tom, já com uma aparência deformada, perde a sua beleza depois de dividir a alma tantas vezes e passa a se chamar Lord Voldemort abertamente. Então ele volta pra Hogwarts pra pedir pra ser professor, já que queria ficar perto da sua herança, o basilisco e tal. O Dumbledore só bate o olho nele, vê ele naquele estado e confronta ele diretamente. Meu irmão, o que tu tá querendo? Ele disfarça e sai fora, vendo que com o Dumbledore não teria esquema. E aí o resto é história. Ele passa os anos seguintes reunindo seguidores supremacistas, vira o maior gênio do controle da mente já conhecido, sabia quem tava mentindo ou escondendo algo dele. E a primeira coisa que ele faz quando começa a Primeira Guerra Bruxa é tocar na ferida do mundo bruxo, indo recrutar criaturas rejeitadas como os gigantes, os lobisomens. Tenta também os duendes, que por acaso não aderem a ele. Ele chega a matar uma família de duendes e não se sabe por quê. Provavelmente pela raiva da neutralidade deles. O Bartô Crouch, lembram? É aqui que ele, conhecido por odiar com todas as forças as artes das trevas, emite um decreto que autoriza os Aurores a usar maldições imperdoáveis nos Comensais da Morte sem aviso prévio. Os suspeitos eram entregues para os Dementadores sem o devido julgamento e aí vários inocentes acabaram sendo condenados. Aquele momento em que o buraco da guerra começa a ficar mais embaixo, né? O Dumbledore, o único bruxo que o Voldemort realmente temia, protege Hogwarts, que segue funcionando segura durante a guerra. Ele funda a Ordem da Fênix e a guerra em si dura 11 longos anos. E com o desenrolar dela, as pessoas começam a ficar com medo de falar o nome do Voldemort, que passa a ser chamado de Você Sabe Quem. É claro, senhor. Será o nosso segredinho. Aí eu pergunto pra vocês, como que não tem nada disso na porcaria do filme? Não é só as 3 maldições que são imperdoáveis, não. O roteiro desse filme também é. Pelo menos enquanto uma adaptação do livro, David Yates deveria ir pra Azkaban por esse afronte. Mas seguimos. Deixa eu elogiar o que funciona também. O Harry toma a poção da sorte, consegue coletar a memória do Horácio. Bom, muito bom. Sensibilidade certa, cena impactante. Eu sei que vocês lacrimejaram com a despedida da Aragog na colina, mas será o nosso segredinho. E lá vão eles pra caverna beira-mar atrás da primeira, onde rola um dos momentos mais assustadores da franquia. Eles chegam lá naquela imensidão escura atrás do medalhão, que tá mergulhado numa poção maldita que só desapareceria se fosse bebida, e assim o Dumbledore o faz. E é de partir o coração ver o que aquilo faz com ele, né? Uma dor inimaginável, visões terríveis, cada gole queimando as entranhas dele, desidratando, ele se contorcendo todo, atuação gigante do Michael Gambon, aqui ele frágil, vulnerável de uma maneira que a gente nunca viu antes, pedindo pro Harry matar ele. Não tem como não ver nuances disso aqui, poxa, é o cara que centraliza todo o heroísmo, toda a sabedoria, a força da história, confrontando aí a própria mortalidade, a fragilidade humana. Não é só a dor física, ele tá ali lutando contra os próprios demônios, tendo a mente deteriorada. Dá pra fazer até uma analogia com Alzheimer. É um choque perceber que o Dumbledore é, no fim das contas, um homem velho, né, se defrontando ali com o desafio final. Como a gente vai saber depois, ele já estava condenado à morte nesse momento, coisa que ele sabia, e ainda assim leva o propósito dele até o último segundo, assume o papel aqui de um mártir mesmo, o símbolo de todo o heroísmo e redenção. É um dos momentos mais poderosos e emocionais da série toda. O Harry, igual uma ovelha, sem ter o que fazer no meio da situação, não consegue nem dar uma água pro alvo. Surgem os tais inferi, não sei como pronuncia, que são mortos reanimados que vivem no lago da caverna. Muitos que haviam morrido ali tentando chegar no centro. Outra armadilha deixada pelo Voldemort, já que a pessoa seria obrigada a beber do lago caso sobrevivesse à poção. E uma vez que o lago é perturbado, surgem essas criaturas. Puta susto do caralho, vamos combinar. O design dessas criaturas tem o selo Silent Hill, hein? Perturbador. Ainda mais naquela escuridão da caverna, você fica... É isso, acabou, é o fim. Harry devia ter ficado debaixo da escada mesmo, falou. E aí vem a cena que marca a despedida desse personagem foda que é o Dumbledore, quando ele, mesmo completamente debilitado à beira da morte, conjura uma tempestade de fogo e bota pra fuder com os zumbis. E ainda salva o Harry. Ok, Enigma do Príncipe, eu quase consigo perdoar você. This is cinema.
A dupla volta pra Hogwarts. Eu preciso comentar uma cena cortada da versão final do filme onde mostra a escola antes deles voltarem. Tudo sombrio no meio da noite, o Draco, o Snape pensativo e pesaroso, sabendo que a hora tava chegando. Tudo isso enquanto rola um coro dos alunos, uma canção fúnebre super impactante. Enfim, uma cena contemplativa que não dá pra entender por que eles cortaram do filme. Ela transmite muito bem a atmosfera daquele momento derradeiro que o filme tá encaminhando. Dumbledore é encurralado por comensais da morte na torre de astronomia, uma sequência eletrizante. O Harry se esconde, vai chegando os bandidos, a trilha vai subindo, o Snape fazendo shh, o Draco começa a tremer na base, até que... Avada Kedavra! Eu lembro que a sensação de assistir isso pela primeira vez foi desolação. Acabou, aconteceu mesmo. O próprio parceiro matou o velho, o corpo dele cai torre abaixo. A escola é vandalizada, botam fogo até na casa do Hagrid, metem uma caveira no céu e tchau. Você fica sem chão, igual os personagens. É outro acerto que eu tenho que admitir desse filme, aos 48 do segundo tempo, né? A tensão que vai se construindo, o jeito seco que o Snape mata o Dumbledore. Putz, tá, dói lá dentro. Eu meio que já sabia o que ia rolar, porque de doido eu acabei pegando spoiler no Wikipedia quando eu era criança, mas tem coisa que você só acredita vendo. Por mais que seja algo esperado, quando acontece você sente aquele vazio. É tudo minha culpa, soluçou. Por favor, pare com isso, sei que errei. Pare com isso e eu nunca mais... Isso fará parar, professor, disse Harry, sua voz falhando ao virar a 7ª taça de poção na boca de Dumbledore. O professor começou a se encolher como se torturadores invisíveis o cercassem. A mão que ele sacudia quase derrubou a taça novamente cheia das mãos trêmulas de Harry, gemendo. Não os machuquem, por favor. A culpa é minha. Machuquem a mim. Capítulo final de uma das franquias mais lucrativas de todos os tempos. Hollywood fudeu o rolê com essa palhaçada de dividir o negócio em duas partes. Como é que você ia fazer? Ia ficar 5 horas na sala de cinema? Porra! Seria o meu sonho isso? O único perigo seria eu não conseguir mais voltar pro mundo real depois. Ou não querer. Eu super amaria ter tido uma experiência dessa. Mano, bota o intervalo aí de 5 minutos no meio pro xixi, já era. Infelizmente, dinheiro manda, né? Enfim... Chegamos ao da coisa. O mundo bruxo está em guerra, por mais que nem todos reconheçam isso, e o ministério está à beira do colapso. Dumbledore tá morto, meninos agora precisam virar homens. Aquele começo da Hermione apagando a memória dos pais é de uma tristeza. Não vou me alongar muito aqui porque o foco é o terror, e nesse filme não tem tanto quanto nos outros, por se tratar do grande final, esses 2 últimos filmes. A ação tá muito mais presente, o épico, a guerra, mas ainda assim entre o aqui e ali surgem alguns calafrios, e o primeiro é quando o Snape chega na mansão Malfoy, fotografia mais escura e sombria do que nunca, entra na sala onde os Comensais da Morte estão em reunião, onde uma professora tá sendo cruelmente torturada pelo Voldemort por ousar tratar os trouxas como seres humanos. Ela levitando, toda atrofiada de cabeça pra baixo, o Snape com o coração extremamente gélido, né? Consegue assistir aquilo sem sequer piscar pra não sair do personagem e por tudo a perder, porque, spoiler, ele é um agente duplo. Ela ainda apela pra ele, Severo, por favor, somos amigos. Até que é morta na frente dele, é de partir o coração. Me lembra aquela cena igualmente nojenta do Django Livre, quando o Leonardo DiCaprio dá um escravizado que fugiu pros cachorros devorarem, e o Django precisa manter a posição para ele e o parceiro dele não serem descobertos, já que o objetivo dele era resgatar sua esposa na fazenda, e assim ele o faz. A aprovação do Snape, o fardo dele, é o mais pesado de todos os personagens, acredito eu. A Ordem busca o Harry na casa dos Dursley, depois do filme cortar a despedida e redenção do Duda, porque eles também tinham outra coisa pra não mostrar, a morte do Olho Tonto. Olha que beleza. Você só fica sabendo que ele morreu e ninguém nem sente. Um dos principais generais aliados, um cara que lutou nas 2 guerras, né, brinquedo não. Pelo menos a Edwiges tem uma cena foda de morte, apesar de também ser outro soco na boca ver a companheira do Harry antes dele chegar em Hogwarts no primeiro filme, ser morta, cair simplesmente pro nada.
não tem nenhuma despedida, um enterrinho, triste demais, e o Harry meio que dane-se, né, nem fala mais da bichinha o resto do filme. Apesar de nos livros ficar claro nos pensamentos dele como aquela perda deixou um vazio nele. É aquilo, qual a melhor maneira de ilustrar pro espectador que o Harry, só Harry, como ele diz lá na Pedra Filosofal, aquele bruxinho inocente, que já vinha sofrendo baixas terríveis desde o quarto filme, agora passaria por um processo de amadurecimento precoce pela dor mesmo. Mata a coruja, o símbolo da inocência dele, da infância, do descobrimento daquele mundo maravilhoso que ele foi levado quando tinha 11 anos, que agora estava caminhando pro seu fim diante do domínio do mal tão poderoso. Corta pro dia seguinte, personagens que ninguém liga vão casar, Gina tentando seduzir, festinha mequetrefe que o que tinha de bom, como o Sr. e Sra. Weasley dançando, também foi cortado, Victor Krum, seria bacana de rever, corta, mas mete uma verborragia aí pra tirar o atraso de uma porrada de informação dos livros que até então os filmes tinham tacado foda-se, mas que agora vão ser importantes, então precisam ser pontuadas, e vrau, o ministério caiu. O ministro da magia foi executado a queima-rosca. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Isso não é um está tudo errado com igual o MF faz, mas se fosse, agora teria recuperado uma boa pontuação depois de tantos pecados que esse filme comete. Um arauto do fim do mundo, cara, né? Eles estão vindo. Parece até que ele tava tendo um certo prazer enquanto falava. Nossa, vocês estão muito fodidos, vão tudo morrer. Ai, que delícia. Enquanto a mensagem mal termina, a festa já é invadida, começa um tiroteio, Harry, Ron e Hermione desaparatam, vão pra Londres e todo mundo na festa que se foda, não é mesmo? Beleza, prioridade é o Harry, porque ele é a maior arma contra o Voldemort, mas me incomoda um pouco como o Rony principalmente fica tranquilo demais pro meu gosto. Filho, tu deixou teus pais, teus irmãos, tua casa pra trás enquanto o bando de nazistas chegou lá metralhando todo mundo pra proteger o teu brother. Até onde te diz respeito, tu pode ser o último Weasley vivo e tá aí fazendo graça com a Hermione, pedindo cappuccino. Ah, vá! Hermione é outra. Ai, Harry, eu e a Gina tínhamos comprado um bolo. Cala a boca! Ah... Enfim, eles param numa lanchonete quando dois eletricistas suspeitos entram e aí começa outro tiroteio. Eu amo narrar Harry Potter como se as varinhas fossem armas. Devo me tratar? Casa dos Black, a monstro vai buscar o Mundungo. Sério, quem que é Mundungo uma altura dessas? Enfiaram goela abaixo esse chato de última hora na história, sem necessidade. Tudo funcionaria bem melhor sem ele. Só serve pra no final falar que o medalhão Horcrux tá com a Umbridge. Numa incrível coincidência, né? Ah, eu não sei o nome dela. Nossa, olha ela aqui, nesse jornal aberto, bem na minha frente. Na hora, local, páginas certos. Calma, Calabreso. Ok, vou me acalmar. Toda essa sequência no Ministério me deixa meio em conflito, porque, por um lado, eu acho que poderia ter sido realmente um puta filme de suspense com assalto aqui. Missão secreta, pena de morte, ao menor deslize, aquela coisa. Mas o filme acaba levando a situação mais pro humor. Só que o humor acaba funcionando bem também. O lance deles disfarçado, a poção polissuco, o Rony esquecendo quem era o Harry. Bom dia, Rony, sou eu. A casada beijando o Rony. Então eu vou passar um pano dessa vez porque tem ótimos momentos. E o interrogatório da Umbridge dá um friozinho na barriga. A Inquisição que tá rolando, todo nascido trouxa sendo caçado, todo mundo tendo a árvore genealógica investigada. Holocausto total, né? Por isso até que dá esse estranhamento de ser uma parte tão cômica, porque tinha potencial pra ser puro suspense, drama e horror. Enfim, não dá pra ter tudo na vida. O Rony se lasca todo quando eles conseguem enfim fugir de lá, e entramos num longo período de monotonia e aflição, já que eles não sabem mais o que fazer, estão com o Horcrux em mãos, mas ainda faltam 4 e eles sequer sabem como destruir essa, e o medalhão ainda vai estimulando a tensão entre os 3 amigos até a ruptura, né, quando o Rony do nada diz pro Harry, você pode não ter mãe, mas pra mim não passa de um filho da puta. E vai embora, o cinema todo ficou como? Meme do Corra. Rapaz... Eu vi o filme e não tem nada disso. Como diria Gandalf, toda boa história precisa de um polimento. Me deixa comer as fique. Harry e Hermione continuam por conta própria até chegar em Godric's Hollow, vila onde o Harry nasceu, e lá são atraídos por Bathilda Bagshot, uma historiadora bruxa, pra casa dela. Lá dentro, ambientação fudida de macabra, casa antigaça, semi-abandonada, toda mofada, um bocado de coisa empilhada. Eles até veem um retrato do Grindelwald, que era sobrinho neto da velha, tudo propício pra dar merda, e dá. A Bathilda, na verdade, tava morta faz tempo e aquela era ninguém menos que a Nagini, Cobra e Horcrux do Voldemort.
E que cena fantástica e tenebrosa quando a Hermione vai devagar andando, descobre a carcaça da verdadeira Batilda, enquanto a velha se transforma na cobra e do nada começa uma investida brutal contra o Harry. O filme naquela altura tá dando um soninho e tu até desperta. Eita porra! Palmas também para a equipe de efeitos sonoros dessa cena. Jornada continua, o Rony volta pro jogo e ajuda o Harry a destruir o medalhão, que quando libera as pragas do Egito, meu Deus do céu, vi seu coração e ele é meu. Classe A. Em uma última cartada, o Voldemort tenta a todo custo mexer com os medos mais profundos do Rony, obriga ele a ver a Hermione peladíssima, ela e o Harry fazendo coisa gostosa, enquanto o Harry verdadeiro gritando igual um animal lá atrás. Enfim, é aquele momento da provação final do Rony, em que ele precisa provar que tem força interior. Fibra moral. E ele consegue, por um momento passa pela cabeça de todo mundo quando ele pega a espada e sai gritando que nem louco, né? Será que ele vai? Mas não. Ele mata o Horcrux, salva o dia, como tudo deve ser. O trio enfim se reúne depois desse disparate, a Hermione fica uns 20 minutos de filme ainda, brava com o Rony. Querida, você tem que mimar muito esse homem, você não sabe o que ele viu. Acho que de todos os crimes do Voldemort, o maior deles foi fazer um shopping, ver a menina que ele gosta de iaiá com o melhor amigo dele. Mó mancada. Tremenda vacilação. Eles vão até o pai da Luna, que tá mais pra lá do que pra cá. Esse cara é a imagem que representa o sentimento que permeia toda essa parte 1. Desespero, estamos perdidos, sem saber o que fazer. Uma das vozes mais ativas da resistência e pegam logo a filha do cara. E aí, nesse momento, foda-se a ideologia, né? Foda-se quem tá certo, quem tá errado, foda-se Harry Potter. Já aprofunda a complexidade do personagem e, consequentemente, daquele universo todo. Gosto muito desse artifício que entra aqui e gosto mais ainda de tudo que rola na casa dele. A torta de climão que tá lá dentro, os três sem entender nada, o conto dos três irmãos que é mostrado pra gente através de uma animação linda, até ousada eu diria, o único momento em toda a franquia que eles abrem mão do formato padrão. Aí já é o toque de mestre, né? David Yates, talvez eu tenha sido meio duro com você. E a história é bem macabrinha, parece um curta do Tim Burton, o irmão que foi assassinado por causa da varinha, o irmão que se matou depois de tentar reviver a amada com a pedra, e o irmão que seguiu com a vida normal até que entregou a capa de invisibilidade pro seu filho, e então acolheu a morte como uma velha amiga, e assim nasceram as relíquias da morte. Até arrepia, vai se fuder. Voldemort. Surgem os tais sequestradores do encalço deles, uma passagem bem sinistra aquela hora que os caras aparecem, eles estão com alguma magia que conseguem evitar ser vistos. Aí tu fica, ih caralho, quem são esses? São bem irritantes, principalmente esse líder deles aí, mas eu tenho que reconhecer que cumprem o papel deles de chegar do nada sem se anunciar, só pra ser o vilão que dá trabalho e faz a trama andar, e ainda assim conseguem ser odiáveis. Corria muito risco deles serem só chatos. Harry vira o Quasímodo pra não ser identificado, o sequestrador exige ser pago e leva esporro do Lúcio Malfoy, que aliás eu nem comentei, olha o estado que o Lúcio Malfoy tá nesse filme. Ele é um filme de terror por si só, é errado eu ter pena dele? Tava vivendo na maior boa sem o chefe, aí o chefe ressuscita, a vida dele vira um inferno. Era melhor ter ido ver o Pelé. Quase tudo aqui na Mansão Malfoy é do meu agrado. É quando a Bellatrix mais tem espaço pra brilhar, ela nunca teve tão insana. O que ela faz com a Hermione aqui, bicho? Uma tortura física ao mesmo tempo psicológica, ela toca o terror, uma senhora vilã. Ah, é o Harry Potter. Ele está claro, brilhando, novinho em folha. A única coisa que eu melhoraria aqui é a entrada do Dobby na ação, ele desenroscando o lustre lá, eu achei meio forçado, 1000 anos pro bagulho cair. Depois ele ainda fica de discursinho. Era uma Avada Kedavra em meio segundo ali pra acabar a festa. Eu acho que faltou alinhar o tom do Dobby com o resto do filme. Isso que dá deixar o pobre no guarda-roupa desde o segundo filme. Seja como for, não tem como não se emocionar com a morte dele na praia, nos braços do Harry. Putz. Vou nem me alongar aqui porque eu não quero chorar. Terror, terror. Ah, e sabe o que mais eles cortaram? A morte do Rabicho, que no livro é infinitamente melhor que no filme. No filme ele só leva um sacode do Dobby e nunca mais é mencionado, nem sabe se ele morreu ali. Já no livro, porra, foda. O arco dramático dele, ele se recusa a matar o Harry, né, e a própria mão de aço que o Voldemort fez nascer nele o estrangula. Porra, tem coisa, mano, que eu nunca vou entender. Voldemort então vai perturbar o Dumbledore no seu sono eterno pra pegar a varinha das varinhas, um jeito bem bacana de encerrar a parte 1, o misto de emoções que isso dá, porque, tipo, uma coisa horrível que tá acontecendo, o Voldemort chegando no seu poder absoluto, mas ao mesmo tempo é empolgante ver finalmente o bicho pegando, acabou, depois daqui é a conclusão, pois um não pode viver enquanto o outro estiver vivo. A trilha sonora ajuda muito nessa catarse, né, o cara abrindo os céus, foda demais.
Corta pra parte 2. Depois de enterrar o Dobby, eles se refugiam numa casa que funcionava como point da Ordem no passado, e aqui tem uma passagem que eu revendo recentemente, prestei mais atenção e me incomodou um pouco, que é o seguinte. Tem uma ferradura, um amuleto pendurado ali na sala, que a Luna comenta assim: os trouxas acreditam que isso os protege do mal, mas estão errados. Tipo, claro, uma maneira de dizer que os trouxas não entendem nada de magia e fica por aí numa primeira camada. Mas analisando assim, com um olhar mais crítico, eu senti uma coceira e achei meio babaca isso. Primeiro que você tá invalidando a fé e a cultura alheia. Isso aí não significa nada, o seu Deus não existe. Uma brisa meio colonizadora. E segundo que, se a trama tem como um dos pilares centrais a ideia de que os trouxas não estão abaixo dos bruxos, ou seja, igualdade, irmandade, justiça, qual que é a necessidade de colocar essa cena só pra dizer nas entrelinhas: olha como os trouxas são trouxa, né? Acreditam nos bagulho nada a ver, como nós bruxos somos superiores. Estamos a 1000 passos à frente de tudo. Enfim, uma ideia de superioridade que não me desceu muito bem nessa última assistida. Não me lembro se isso tem no livro ou se é coisa somente do filme, mas aproveitando o gancho, antes de irmos pro final da saga, bora dar aquela problematizadazinha? A gente sabe, né, 2024, no peso que tem falar da J.K. Rowling e tudo que isso evoca por conta das suas declarações e posicionamentos transfóbicos dela. Não dá nem pra se fazer de louco, infelizmente é uma realidade difícil de digerir, mas que precisa ser apontada. Na franquia dela em si, a gente não vê nenhum personagem trans, mas eram raríssimas as obras que se atreviam a ter na época, então não é esse o ponto. Só que ainda assim, a gente percebe algumas problemáticas que, quando você vê ela nesse contexto das polêmicas de hoje em dia, acaba fazendo todo sentido. Começando pela gordofobia e demais vezes em que ela usa de estereótipos da aparência física pra caracterizar os personagens. O Duda, por exemplo, é gordo e é ridicularizado por causa disso. Eu, como uma criança gorda, vítima de muita perseguição e violência por conta disso, como eu fui, lembro de ficar realmente incomodado lendo o início da Pedra Filosofal, que o Hagrid esculacha os Dursley e fala pro tio Walter: porque esse pudim de banha do teu filho, sei lá o quê, e aí mete um rabinho de porco nele. E eu achava engraçado até, mas lá no fundo era uma sensação de: pô, então é isso, eu sou esse gordinho do mal aí na história, que tá condenado ao ridículo. Não cabe a mim ser o protagonista, o mocinho. Isso é pra meninos magros e bonitos como Harry. Pra você ver o poder que as palavras, nossa inesgotável fonte de magia, tem, né, dona J.K.? Vocês veem que os filmes dá até uma amenizada nisso. Fora isso, a gente tem um puritanismo muito exagerado que permeia toda a obra. Ninguém fuma, bebe, fala de sexo, fala palavrão, é tudo perfeito demais. E sim, é uma obra para um público infantil, mas chega a ser moralizante, conservador demais. Pô, deixa as crianças gritar mais, deixa elas se sujar, errar. É tudo muito meninos usam azul, meninas usam rosa. O que é incrivelmente irônico, porque a J.K. cria a Umbridge, que é a personificação de todo esse puritanismo falso e maligno, que, como eu já ouvi falar, foi baseada numa mulher que ela realmente conheceu e teve que lidar. Mas é aquilo, eu acho que você acaba absorvendo um pouco do seu inimigo com o tempo, porque muitas vezes a obra dela reforça esses pensamentos. Também não tem bruxo LGBT na escola, e ela vai e mete anos depois: não, mas olha só, o Dumbledore é gay. Coisa que na obra inteira não é mencionado, nem tem relevância nenhuma. E aí acaba aparecendo no final, mulher loira, rica, aos 45 do segundo tempo, lembrando de deixar um espacinho pra gay no universo dela. Meio que usando isso de muleta ainda. Tá bom, Gui, mas você tá fazendo vídeo das obras dela, então você é um hipócrita? Primeiro que sim, todos somos. Bora fazer as pazes com isso. Se não tiver uma dose de hipocrisia, não é fisicamente possível viver nesse mundo. Vou aceitar viver com as contradições antes que vocês explodam a cabecinha, né? Segundo que, pegando emprestado uma frase que eu ouvi o link do quadrinho da Sarjeta falando, você querer boicotar J.K. Rowling? Não vou ver mais Harry Potter. Filhão, se isso te der paz, beleza. Se for por uma questão pessoal sua, respeito. Mas é botar um band-aid num tumor. Você sabe que não tá fazendo diferença nenhuma no planeta Terra. Aí eu, que cresci vendo os filmes a vida toda, que trabalho aqui no canal com obras que eu tenha conhecimento, que a vida me preparou pra falar delas antes mesmo de eu pensar em criar um canal no YouTube, agora sou obrigado a jogar fora desse HD com 500 GB de memória porque a autora multibilionária se revelou uma cuzona. Aí eu não posso fazer os meus vídeos pra ganhar 500 mangos no final do mês, porque se eu fizer isso eu tô errado. Sério, eu tenho muita pena dos canais de Harry Potter, tipo o Caldeirão Furado. Meu, que terrível esse peso, essa sombra que jogam nos caras, os produtores de conteúdo minúsculo que ralam igual um condenado pra viver do próprio suor, entregando entretenimento pras pessoas, tendo o ganha-pão colocado em xeque por causa de uma coisa tão inimaginavelmente além de qualquer influência deles. Pra mim não tem desculpa, quem ainda consome Harry Potter é cúmplice. Aí tu vai ver a pessoa comentou isso onde? No X, do Elon Musk.
Maior incel degenerado que existe. E como eu falei no Obscure, tá lá a obra, tem a sua importância, criou gerações de novos leitores, moveu mercados pelo mundo inteiro, tem muitas mensagens poderosíssimas sobre amor, força, coragem, amizade, preconceito, política. A coisa cresceu muito além da J.K. Rowling e dos livros dela. Principalmente eu que sou fã mesmo, é dos filmes e não dos livros. Harry Potter pra mim são os atores, a cinematografia, é o Daniel Radcliffe que é puta cara foda, Emma Watson, Alan Rickman, lendário, são as músicas do John Williams e dos outros compositores, as noites em família entre amigos que eu vi esses filmes em casa e no cinema. Em vez de matar tudo isso, que seria impossível, usa toda essa visibilidade pra abordar esses assuntos, essa problemática. Vamos falar sobre isso. Mulher já tá rica lá e poderosa até o fim dos tempos, mas o exemplo ruim que ela deu pro mundo inteiro ver pode trazer essa discussão e promover um combate a esse pensamento como nunca visto antes. É aquilo, Deus escreve certo por linhas tortas, minha visão é mais ou menos essa. Estar vivo e ser humano é complexo, fi. Não vou me alongar mais, bora matar o Valdemar. Mas só eu posso viver para sempre. Banco Gringotes, mais tenebroso do que nunca. Aqueles duendes, puta que pariu, sempre me deram medinho, desde o 1. E eis que nas profundezas do banco, onde ficam os cofres das famílias bruxas mais antigas e ricas, eles encontram um dragão ucraniano vivendo em condições precárias, cego, cheio de feridas, dá um aperto no coração ver toda essa cena, o estado do bicho, a gente pensa imediatamente na crueldade animal que tantos sofrem por aí, presos e esquecidos, né? E é de lavar a alma quando o trio sobe nele, que escala até o topo e sai voando em liberdade. Que maravilha é esse início da parte 2. É um filme que é inteiro basicamente a batalha de Hogwarts, então precisava de um momento impactante antes, pra não ficar limitado a apenas isso, e eles conseguem entregar um banquete nessa entrada. Eles vão pra Hogsmeade, são caçados pelas milícias, conhecem o irmão do Dumbledore, entram na escola, Minerva sai no X1 com o Snape, que mata 2 comensais da morte antes de fugir, ninguém percebe. Como pode um personagem ser tão foda? Fala sério. A alegria dura pouco quando a voz do Voldemort penetra na cabeça de todos os presentes ali. A luz se esvai e só ouvimos os gritos de garotas aterrorizadas enquanto o Vold fala pelos cotovelos. Nessa primeira parte eu gosto do impacto, do inesperado, mas daqui a pouco, quando ele fala de novo e fica lá que nem um megafone na cabeça das pessoas, eu já fico meio de bode. Até porque depois ainda vai ter o discurso dele na frente de Hogwarts, quando eles conseguem invadir a escola, então fica meio demais. O Harry conversa com uma fantasma pra saber onde tá a outra Horcrux, eu não gosto disso também, uma altura dessas, o cerco fechando na escola, todo mundo fazendo um campo de força e a bonitona lá querendo pagar de louca, o Harry tendo que ter jogo de cintura pra lá colaborar, dá logo essa porra de diadema, tá morta ou burra? Tanto quanto anticlimático. Tudo isso pra irmos pra sala precisa onde o Crabbe, ou o Goyle, nunca sei quem é quem, acaba perdendo o controle do próprio feitiço e morre queimado. Pesado. E a batalha lá fora tá comendo solta várias mortes, a Lila é morta por um lobisomem, vixe, entre muitos. O Colin Creevy, que é aquele moleque que fica tirando foto na câmara secreta, morre também, apesar de no filme ele não aparecer. Fica a menção aí honrosa, querido, Hollywood não te respeitou, mas o Tá em Choque lembra de você. E vamos diretamente pra morte do Snape. Seca, crua. Uma das cenas mais violentas da franquia. Mais uma vez, palmas pra equipe de mixagem de som, porque cada vez que a Nagini avança nele, uma parte da gente morre junto. Isso é cinema. E aí, carga dramática vai às alturas, o Harry volta pra Hogwarts e descobre que Tonks, Lupin e Fred morreram, vai na penseira e vê a verdade sobre o Snape e o amor dele pela Lilian, os planos do Dumbledore que, no final, contavam com o sacrifício do Harry. A Hermione fica desolada, os fantasmas aparecem pra falar com ele. Nunca o deixamos. Porra, não dá, é lindo demais, mano. Floresta Negra é centro de um último caos de terror, quando Harry aparece lá pro desespero do Hagrid e leva um Avada Kedavra na fuça. Vemos o Harry numa espécie de limbo que remete à estação de trem, quando ele avista uma figura perturbadora embaixo de um banco, um tipo de versão fetoide do Voldemort, fraca e morrendo, representando o fragmento da alma do Lorde das Trevas que vivia dentro do Harry até então. Que visão Silent Hill-esca, brother. Um ser maligno, mas ainda assim, no momento derradeiro, frágil, não dá pra evitar sentir tristeza vendo aquilo, até mesmo pena. É uma imagem que reflete como mesmo tão poderoso, por mais que seja um ser megalomaníaco, cheio de ambição, cheio de maldade, no final é só aquilo que resta, a morte que o Voldemort tanto temia e abominava, recolhendo ele em silêncio. Isso rende longas reflexões sobre a natureza do mal, sobre uma possibilidade até de recomeço e redenção, uma coisa cíclica como reencarnação. Sim, aí já é o Guilherme Espiritão falando. É o exato inverso daquilo que eu falei no 3, quando o Harry do futuro salva a si mesmo. Aqui o Voldemort mata a si mesmo.
ainda que acidentalmente. Ele mata a própria Horcrux, que assume ali então a forma de um feto antes da morte, como se de alguma forma ela naturalmente retornasse de onde veio. Na verdade, pensando bem, não me parece nada curioso. Pô, eu sempre pago um sapo pras dublagens brasileiras nos meus vídeos, porque eu acho que elas têm um papel crucial no sucesso e na acessibilidade que esses filmes atingem. E aqui em Harry Potter eu queria bater palmas pra toda a dublagem, desde o primeiro filme até o último, sempre foi excepcional. Cada personagem escolhido a dedo, não tem como ouvir as vozes de cada um e não lembrar do Rony, da Hermione, enfim. Mas é criminoso isso que eles fizeram de justo no último filme substituírem a voz do Dumbledore. Nossa, eu acho que... eu nem preciso comentar o tamanho do absurdo disso, né? Não sei o que deu, mas nem me importa, é impensável uma coisa dessas. A franquia inteira, uma voz, chega no último, muda. Mas quê? Principalmente a voz do Dumbledore, que é uma das mais foda, uma das mais icônicas. E acreditem quando digo que essas competições não são para covardes. E por fim eu queria deixar minha homenagem ao Caio César, quem deu a voz pro Harry em todos os filmes com tanta perfeição, tanta identidade e sensibilidade. Aquela voz do Harry que todo fã ama ouvir, que foi amadurecendo junto com ele desde criança até o final da história. Pensa que não sei qual é a sensação. Ele tem a mesma idade do que eu, a gente cresceu junto. E a minha voz estava passando pelaquela mudança de voz. Tinha sílaba que a voz saia grossa. Tipo, ele é o Harry Potter. Pô, cuidado aí, não sei o que. O Caio, além de dublador, foi também policial militar no Rio de Janeiro e foi morto em serviço em 2015 pra revolta e eterna indignação de todos nós. E eu não podia deixar de citar esse guerreiro, esse artista, que deixou seu DNA na obra pra sempre. Também fez a voz do Sokka em Avatar, o cara era um gigante, fica aí minha homenagem a ele. Chegamos ao desfecho da batalha final, quando Harry revela estar vivo, pro horror do Voldemort. E aí tem deserção em massa, perseguição, porradaria, cobra, suicídio. Posso falar uma coisa que eu preciso tirar do meu coração? Essa batalha final é muito melhor no filme do que no livro. Cara, assim, primeiro, o Harry nos livros é chato pra cacete. O moleque insuportável, birrento, arrogante. Tudo grita e xinga, grosso pra cacete. O que o Daniel Radcliffe, com a ajuda do Caio César, fizeram aqui nos filmes foi espetacular. Transformar aquele moleque chato dos livros num mocinho completamente estragável, adorável. Enquanto que nos livros, o Harry fica, desculpa, igual um covarde, andando 1000 anos com a capa de invisibilidade, assistindo toda a porradaria acontecer no salão, todo mundo morrendo por ele, e ele lá... Vou pegar geral de surpresa, se liga. Que no filme não tem nada disso, ele finge de morto estrategicamente só pra entrar na escola, só pra esperar a hora certa pra atacar, pula do colo do Hagrid, manda bala e acabou. Enquanto que no livro, quando ele enfrenta o Voldemort, ele fica meia hora falando groselha, se achando. Hã? O que me diz, Riddle? Qual foi a fita, Riddle? Fica explicando a porra do plot todo pro Voldemort, ao invés de dar logo um fim nele, distraído. Puta merda! E aí fica andando em círculo, os dois conversando uma eternidade, todo mundo morrendo em volta. Você sabia que o Snape queria comer minha mãe? Não sabia, né? O moleque escroto. No filme é 1000 vezes melhor, vai me desculpar, é papum, vamos resolver isso só eu e você, leva ele lá pro pátio, mano a mano, sem plateia, não é briga de quinta série, o bagulho é tudo ou nada, conversinha é meu peru. Única coisa que o livro fez melhor é deixar o corpo do Voldemort exposto pra todo mundo ver que ele não era um deus, enquanto no filme eles fazem aquela porcaria lá, o Voldemort morre e vira poeirinha, Bellatrix morre, mesma coisa. Tu passa 10 anos odiando os vilões pra eles simplesmente sumirem, tem nem o troféu pra gente curtir o momento. Uma escolha visual infeliz, mas a trilha sonora salva a cena e não deixa de ter certa beleza. E Voldemort e Harry continuaram a se encarar, e agora o Lorde inclinou ligeiramente a cabeça para o lado, examinando o garoto parado à sua frente, e um sorriso singularmente sem alegria encrespou sua boca sem lábios. Harry Potter, disse ele muito suavemente. Sua voz poderia fazer parte das fagulhas da fogueira. O menino que sobreviveu. E assim chegamos ao fim da nossa tour pelo lado assustador de Harry Potter, uma franquia que sem o terror, o horror e o suspense
não existiria como conhecemos, seria outra coisa. Como foi bom revisitar esse universo como produtor de conteúdo pela primeira vez, podendo botar minhas opiniões pessoais na mesa, meus sentimentos. Enfim, o meu Harry Potter pessoal aqui pra vocês, cada um absorve a arte de uma forma individual. E eu quis compartilhar a minha aqui com vocês, num universo que foi tão importante pra nós no passado. Eu acho que tá cedo demais pra eles rebootarem tudo numa série como pretendem fazer aí nos próximos anos. Acho que não deveriam. Deixa mais 20 anos de molho aí, não tem motivo ainda pra refazerem. O audiovisual não evoluiu tanto assim nos últimos 13 anos. Foi o tempo que saiu Relíquias Parte 2. Aí faz de qualquer jeito, a gente vai ver efeitos especiais na série inferiores aos dos filmes. Como vemos tantas séries com efeitos porcos hoje em dia. Enfim, eu sou contra. Resumindo, reboot Caça-Níquel. Aquele prequel horroroso de Animais Fantásticos que eu quase me esqueço que existe. Vários atores incríveis que a gente achou que eram eternos já se foram, alguns cedo demais, infelizmente. A autora cancelada por falar bizarrice, um futuro sombrio. E esse é o desfecho assustador de Harry Potter. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Não fiquem tristes que acabou. Acolham o fim da nossa aventura como uma velha amiga. E a gente se vê por aí.